O Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma espécie de suprassumo elaborado por Mateus, baseado nos ensinamentos de Jesus. Não me parece uma mensagem focalizada a dar respostas a todas as perguntas da vida, mas, sem dúvida alguma, é relevante para o tipo peculiar de vida proposto por Jesus. É uma proposta suficiente em si mesma e aponta para a realização plena de nossa humanidade. No sermão, Jesus aprofunda ensinamentos relacionados à espiritualidade, ética, caráter e atitudes dos seus discípulos, de tal maneira que, se postos em prática, são suficientemente capazes de propiciar ao discípulo uma vida bem-aventurada, estável, sem ansiedade, comparada por Jesus a alguém que tem, aspas, uma casa edificada sobre a rocha. Fecha. À margem dos ensinos, valores e paradigmas do sermão, as pessoas ficarão vulneráveis à destruição à semelhança de alguém que construiu uma casa sobre a areia e sopraram nela os ventos, deram com ímpeto sobre ela, e por estar edificada sobre a areia, foi grande a ruína. Mateus 7, 26 e 27. Viver à margem dos ensinos de Jesus é uma opção contra a vida. É, de fato, um exercício suicida. O Sermão do Monte nos ajuda a entender a vida a partir de novos prismas, valores, princípios, virtudes e perspectivas. Na verdade, o que Jesus apresenta não deveria ser considerado tão novo assim. É o sentido humano pleno para o qual todos fomos criados para a vocação de ser gente. Aliás, dentre os aspectos do sermão, talvez o mais significativo, mais espiritual e mais bem-aventurado seja justamente este: a redescoberta da vocação humana. A vocação humana da sensibilidade. Aspas, bem-aventurados os que choram. Fecha. A vocação da justiça. Aspas, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fecha. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração, os mansos, virtudes não cultivadas pelos desumanos. Fora do projeto vocacional de ser gente, o ser humano é infeliz, não realizado com a vida. Ao discípulo, Jesus oferece a realização plena da existência humana. Bem-aventurado, feliz, aspas, de bem com a vida, fecha. Realizado por ser gente, suficientemente gente é, aspas, todo aquele que, ouvindo estas minhas palavras de Jesus e as pratica, fecha. O Sermão do Monte contém ensinos para quem deseja viver um projeto de vida muito além da mediocridade. Os ensinos são demasiadamente elevados para os desumanos, mas são, ao mesmo tempo, demasiadamente simples para quem vive a naturalidade da existência humana. Para Jesus, por exemplo, viver e praticar seus ensinamentos era a coisa mais trivial e comum. O difícil para ele era exatamente não se deixar fluir das virtudes e princípios que ensinava. Todavia, por causa do pecado, nossas falhas e limitações, reconhecemos que diante das palavras de Jesus, todos somos denunciados. Ficamos de alma despida e, em geral, deparamos-nos com um desmesurado sentimento de insuficiência. Este abençoado senso de limitação conduz o discípulo à oração, à confissão e, consequentemente, à total dependência de Deus. Emaranhada a mesma realidade, há a constatação de que, a despeito da nossa insuficiência, é possível vivenciar os ensinos de Jesus. Evidentemente, não parece tão simples como estamos expondo. O próprio Jesus passou por momentos cruciais em que precisou orar. Aspas, meu Pai, se possível,
passe de mim este cálice. Fecha aspas. A cruz foi uma decorrência da prática do Sermão do Monte. Ele mesmo reconheceu que este é um caminho apertado, uma opção de alto risco, uma estrada espinhosa e de portões estreitos. Mateus 7, 13, 14. Portanto, o Sermão do Monte, ao mesmo tempo em que denuncia a nossa limitação e a magnitude da proposta de Jesus, anuncia o quanto necessitamos buscar o monitoramento do Espírito Santo. A profundidade da mensagem, suas implicações e a radicalidade dos ensinos de Jesus indicam a carência que todos temos de ser conduzidos sob a graça preciosa de Deus. Na ótica de Paulo, há um projeto de vida proposto para cada discípulo de Jesus Cristo. Aspas, ser transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Fecha aspas, 2 Coríntios 3,18. O discurso de Jesus em Mateus 5 a 7 nos compromete e desafia nessa direção. Antes, porém, de nos lançarmos ao desafio de penetrar nesse discurso, convém atentarmos para algumas informações preliminares que nos ajudarão a situar-nos dentro do Sermão do Monte. Sobre o autor. De pronto, estamos aceitando a tradição mais generalizada, segundo a qual Mateus, que era também chamado de Levi, é o autor do livro que leva o seu nome. Tanto Mateus quanto Levi são nomes hebraicos, e o próprio livro está repleto de conteúdos que indicam uma fonte hebraica. As referências ao Antigo Testamento, os nomes hebraicos incluídos na genealogia de Jesus, as leis e mandamentos exclusivamente ligados à experiência religiosa dos hebreus. Mateus era cobrador de impostos. Mateus 9,9, Marcos 2,14, Lucas 5, 27 a 29. E sua profissão deve ter influenciado consideravelmente o conteúdo de seus escritos. Na oração dominical, por exemplo, ele pede perdão pelas dívidas e não pelos pecados, como faz Lucas. Inclui várias parábolas de credores infiéis e de cobradores severos, a fim de, em termos comparativos, realçar a misericórdia e o perdão de Deus sobre os pecadores arrependidos. Em oposição, destaca a crueldade dos cobradores de impostos diante de seus clientes inadimplentes. Mateus, após seu encontro com o Messias, descobriu que não era mais possível servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Sua convicção de chamado, ao que tudo indica, o fez abandonar a profissão para tornar-se um seguidor de Jesus Cristo. Mateus 9, 9. A quem se destina o sermão? O livro de Mateus não é o primeiro dos 4 evangelhos canônicos. Tasker, 1985. Há fortes argumentos para se afirmar que o livro tenha sido escrito entre os anos 70 e 80 d.C. Mestres, 2001. Portanto, depois da invasão e domínio de Jerusalém pelo rei Tito. Isto é bem provável, uma vez que Mateus faz referência à profecia da destruição de Jerusalém como se a invasão de Tito já fosse um fato consumado. É como se ele estivesse reescrevendo a profecia de Jesus, dando a ela um caráter histórico e não de predição. Seja como for, percebe-se, pelas datas, que o documento foi escrito cerca de 30 a 50 anos após Jesus ter andado com seus discípulos. Isto significa que o livro foi escrito para uma igreja já existente. Há, portanto, no documento, instruções práticas sobre a convivência e o relacionamento entre as comunidades cristãs. Daí considerarmos importante a aplicação dos ensinos do sermão para as comunidades cristãs dos nossos dias. Admitindo-se que as datas sejam as mencionadas acima, o livro foi escrito para uma igreja formada de judeus e gentios convertidos, submetidos a fortes perseguições do judaísmo e do Império Romano. Portanto, é uma mensagem destinada também a quem vive a experiência da heterogeneidade
e sob perseguição e ameaça de inimigos. Mateus faz pontes estratégicas de comunicação com a história e a experiência religiosa dos judeus. Ele inclui profecias do Antigo Testamento, usa uma genealogia em que aparecem nomes judaicos bastante conhecidos e, especialmente no Sermão do Monte, faz alusão permanente a leis bem conhecidas dos judeus, realçando aí conteúdos referentes aos 10 mandamentos. Mas também procura, de todas as formas, incluir os gentios na mensagem das boas novas do reino de Deus. Começa com os magos do Oriente, que aparecem para adorar o Messias recém-nascido. Inclui o Egito como lugar de proteção do menino perseguido. Mateus 2, 1 a 18. Menciona curas em Genezaré, Tiro e Sidônia. Mateus 14, 34 a 36, 15, de 21 a 28. A Galileia dos gentios é apresentada como foco onde os sinais do reino se manifestam. Por outro lado, os escribas e fariseus aparecem nas narrativas submetidos à confrontação. Aspas. Ai de vós, escribas e fariseus. Fecha. Mateus 23. Enquanto os gentios, publicanos e pecadores, são acolhidos. Jesus come e bebe com eles. Mateus 9, 10 a 13. O discipulado é apresentado por Mateus como um projeto disponível a todos. Aspas. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Fecha aspas, Mateus 28, 19. E não como um evento nacionalista e exclusivista. Portanto, o projeto do discipulado é seletivo, mas a proposta é convidativa a quem desejar se engajar e comprometer-se. A felicidade, tema principal no começo do sermão, não é privilégio dos judeus. É um dom natural e universal para todo aquele que decidiu responder positivamente à convocação de Jesus Cristo. O dilema entre a lei e o espírito. Mateus enfatiza a dimensão humana interior, campo de habitação do espírito, e valoriza a vida em contraposição ao fundamentalismo e extremismo da lei. A lei trata de questões ritualistas, morais apenas, e por isso suas regras são formais, frias, impessoais. No Sermão do Monte, a vida flui como fonte do Espírito, vertente vinda dos sentimentos e do conhecimento exclusivo no campo da fé. Aspas. Se os teus olhos, visão sensitiva, discernimento, forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Fecha aspas. Neste sentido, o enfoque é espiritual, ético e não apenas ritualista e moral. Além do mais, Jesus enfatiza uma nova forma espiritual de relação com Deus. Ele a chama de, aspas, nova aliança, alicerçada no amor e na graça de Deus. A lei, moral por pressões externas, considera assassino aquele que mata usando uma arma. Na dimensão do espírito, entre aspas, consciência interna, quem odeia no íntimo já é passível de tratamento. Na perspectiva da lei, o ser humano se dá por satisfeito em cumprir os mandamentos externos. Na nova comunidade dos discípulos, apenas isto não propicia realização. A felicidade existe como resgate da relação do discípulo com Deus e como uma virtude natural interna da graça preciosa que o discípulo recebe e compartilha com outros. Aspas, a letra, a lei, pune, apedreja, mata, enquanto o espírito vitaliza, recria, vivifica. No Sermão do Monte, Jesus não se concentra no corpo das palavras, ele busca interpretar e decodificar a alma dos assuntos. Sua leitura conflui-se com a vida, interpreta mais as pessoas envolvidas nos textos ou para quem os textos se destinam do que os textos em si mesmos. A partir dessa premissa, Jesus não apoiou o apedrejamento de uma mulher apanhada em adultério. Enquanto os acusadores estavam dispostos a matar
Em nome da hermenêutica literal do texto, Jesus interpretava as motivações dos acusadores, a hipocrisia deles, ao mesmo tempo em que lia também a aflição e necessidade de acolhimento daquela senhora. O texto fala de algo a priori, anterior ao registro. Procura interpretar uma experiência, tenta decodificar por aproximação a revelação, mas não é a revelação propriamente dita. Só para efeito de comparação, pensemos na poesia como a letra que fala, por aproximação, do sentimento entre duas pessoas. O romance, por exemplo, expresso em poesia, pode falar de paixão, amor, através de figuras e imagens. Contudo, não consegue esgotar a plenitude do sentimento incontido do amor. Assim, a poesia não é o romance em si mesmo. O romance é esse algo anterior que inspira a arte das rimas, sílabas fonéticas, etc., mas não se escraviza às regras gramaticais da literatura poética. A hermenêutica de Jesus vai em busca de algo mais. Ele faz uma leitura muito mais do âmago das entrelinhas e não se detém na superficialidade das linhas. Nas linhas, encontra bons rabiscos, interessantes roteiros e caminhos, mas às vezes bitolados, inflexíveis, entre aspas, como está escrito. Nas entrelinhas, Jesus encontra espaços possíveis, alternativas libertadoras, a revelação não convencional e a sua conexão com a existência humana. Entre aspas, eu, porém, vos digo. O reino de Deus e a soberania do rei. No livro de Mateus, há uma acentuada ênfase no reino dos céus. Lucas prefere o termo reino de Deus e João vai falar de vida eterna para expressar a mesma realidade. Neste trabalho, preferi usar o termo lucano, aqui destacado como reino de Deus, com maiúscula, ou simplesmente o reino, por ser convencionalmente mais utilizado. Várias figuras foram utilizadas por Jesus para ilustrar o significado do reino de Deus. Quando comparou o reino com o grão de mostarda, ele tinha a intenção de explicitar a soberania do reino, aspas, a maior de todas as hortaliças, fecha, e o poder de acolhimento da nova sociedade do reino, aspas, as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos, fecha. Ao comparar o reino de Deus com o fermento, ele estava indicando o poder de influência do reino. Mateus 13, 31 a 33. Outras imagens sobre o reino de Deus, tudo indica, são postas com a intenção de evidenciar a importância de se buscar e acolher o reino. O reino é semelhante a um campo que alguém é capaz de vender tudo que possui para adquirir e transborda de alegria quando possui. É semelhante a uma pérola desejada. Mateus 13, 49 e 50. Todas as figuras vão apontar para o reino de Deus como um projeto exclusivo da sabedoria e soberania de Deus. Fica evidente o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. A genealogia de Jesus, apresentada por Mateus, enfatiza toda a realeza do Messias. Aspas, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Fecha. Mateus 1:1. A oração ensinada aos discípulos é, aspas, venha o teu reino. E as boas novas a serem anunciadas são as novas de que o reino foi inaugurado e está presente dentro e entre nós. A manifestação de Deus em Jesus Cristo não é apenas um sinal, mas o reino em si mesmo. A Jesus é conferido o poder pleno sobre tudo, céus e terra. Mateus 28, 18 e 19. Diante do rei e do reino, os discípulos são despojados de qualquer direito. Possuem apenas o direito de obedecer. E, sendo assim, já não têm nem posse nem direito. São peregrinos, sem alforge, sandálias ou túnicas de reserva.
Lucas 10. Fazem tudo e serão tidos apenas como servos obedientes e não excepcionais. Nada disso lhes provoca tristeza. Muito pelo contrário, são felizes na medida em que disponibilizam seus dons e talentos para a vida. A felicidade do discípulo está fundamentada na sua relação fraterna com o Pai Celestial e no prazer de viver com simplicidade a leveza que tem a plenitude da vida no espaço do reino. Entre o mestre e seus alunos há, de fato, uma amizade afetiva. Não são mais servos e sim amigos. João 15,15. Os servos relacionam-se com seus senhores pelo resultado, pela produtividade. Os amigos relacionam-se com base no amor e afetividade. Observe-se também o conteúdo das mensagens, tanto de João Batista quanto de Jesus, com respeito à inauguração do reino de Deus entre a humanidade. Na ótica do narrador, Jesus irrompe na história e começa um novo tempo. Tempo marcado por virtudes e sinais vivenciados por Jesus como nenhum outro na história da humanidade. Os valores do reino se evidenciam na natureza, ética e caráter do rei. Nele encontra-se a espiritualidade transcendente, compromisso histórico, leveza, alegria, prazer, bem-aventurança. Ele mesmo é a fonte de todo amor, verdade, justiça, pacificação, mansidão, humildade. Palavras que apenas sugerem a presença de uma nova época, um novo reino e um rei que representa o ser humano no seu projeto mais original. Uma criança, pois, aspas, um menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, fecha aspas, Isaías 9:6. Os sinais de cura, operação de maravilhas, serviço aos pobres, confrontação e destruição dos poderes satânicos anunciam a chegada do reino de Deus entre a humanidade. Reino estranho. Privilegia crianças, acolhe marginalizados, submete-se à humilhação da cruz e desvenda nesse caminho estreito um mar infinito de possibilidades e realizações humanas. Resumindo, o sermão anuncia a natureza original da vida, o começo de tudo, um retorno a ser criança. Se podemos chamar isso de, entre aspas, exigências do reino, aí está uma delas, obedecer à natureza de ser gente, no seu projeto mais primitivo. E assim, obedecer ao rei já não é mais um peso, senão uma forma de permitir que a vida desabroche com toda a sua bem-aventurança e felicidade. E, à semelhança de como vive qualquer criança, a cruz, por exemplo, deixa de ser um peso, uma carga, passando a fazer parte de um sonho, uma esperança, um projeto de vida ou até mesmo um brinquedo de estimação, encantamento de criança. Um jeito estranho de viver em meio às etiquetas dos adultos. Submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo é, portanto, submergir na vida em sua forma mais primária, original e singela. Até porque, fora do jeito original, já não é mais vida e sim morte. O novo reino é o mais a priori reino da vida, transcendente, sobrenatural, encantamento com o ser, sendo ao mesmo tempo, por desdobramento, a vida de mulheres e homens obedientes ao processo de cultivar flores, amores, sensibilidade, dores, vivendo e pré-criando, criando, procriando. Desobedecer é asfixiar o natural, tornar infeliz por não ser, matar por querer somente ter ou pela artificialidade de querer ser mais. A compilação do Sermão do Monte. O sermão, com certeza, não está escrito ipsiliteris na forma como foi proferido. Mateus não dispunha de instrumentos suficientes para registrar todas as palavras ditas por Jesus. Os instrumentos da época eram demais limitados para que Mateus, de uma única sentada, anotasse tudo o que Jesus falou. Todas as indicações
mostram que Jesus proferiu seus ensinamentos em aramaico, enquanto os manuscritos mais originais de Mateus estão em grego. Você já tentou copiar um sermão enquanto vai escutando? Perdeu algumas ideias? Então imagine o que deve ter acontecido com Mateus, tendo ouvido Jesus e só depois de muito tempo se dedicado ao trabalho de compilação do que ouvira. É só lembrar que o livro de Mateus foi escrito, como já dissemos, no mínimo cerca de 30 anos após os pronunciamentos de Jesus. Como se sabe, a mais provável possibilidade é que Mateus tenha construído os seus conteúdos baseado no livro de Marcos. Mas Marcos não faz nenhuma alusão específica ao Sermão do Monte. Ele apenas pontua os discursos de Jesus. Mateus, por sua vez, vai enriquecendo cada evento com conteúdos não apresentados por Marcos. Assim, no Sermão do Monte, ele pode ter tomado como base o que Jesus falara em uma única ocasião e resumido tudo no documento que denominamos de Sermão do Monte. Outra possibilidade é que tenha usado um sermão proferido por Jesus no monte como conteúdo básico do texto e adicionado vários outros ensinamentos de Jesus proferidos em outras ocasiões. Tais considerações não anulam o fato de Jesus ter estado no monte, a que se refere Mateus, e proferido um discurso cuja base principal ou espinha dorsal seja exatamente o material compilado em Mateus 5 a 7. Apenas estamos tentando dizer que o que chamamos de Sermão do Monte, registrado por Mateus, é, em suma, um conjunto de ensinamentos proferidos por Jesus de uma só vez, com a possibilidade de que haja mais outras informações coletadas pelo escritor, que, por sua vez, organizou tudo da maneira como nos está apresentado nos capítulos 5 a 7 do livro que leva seu nome. No livro de Lucas, encontramos o esboço de um sermão com alguns conteúdos semelhantes ao documento de Mateus, mas, no geral, o documento de Lucas deve ser compreendido como um outro documento. Isto pode indicar a possibilidade de que, em verdade, a elaboração metodológica e o estilo literário desses documentos sejam mais uma tarefa do escritor do que do inspirador original. Como exemplo, é só observar-se que Lucas não incluiu todas as bem-aventuranças e introduziu os ais, Lucas 6, 20 a 26, não copiados por Mateus. Acreditamos que Mateus e Lucas foram inspirados pelo Espírito Santo, e se não escreveram tudo, escreveram o suficiente de todas as coisas aprendidas com Jesus. Aprendemos, com esses dois evangelistas, que a revelação vai se manifestando circunscrita às condições de quem a recebe. Desse modo, ambos falam de assuntos distintos, enfoques bem diferenciados, exatamente porque os fatos ou os textos só dizem alguma coisa depois de lidos e interpretados. Obviamente, sendo assim, cada texto terá um significado distinto para o contexto e a condição dos ouvintes. Logo, precisamos entender a compilação feita por Mateus e Lucas, mas, junto com esta tarefa, precisamos reler o texto, fazer nova compilação, circunscrita aos nossos próprios condicionamentos, limitações, necessidades e desafios. Por isso estamos lendo o Sermão do Monte outra vez, na tentativa de, identificando a sua essência, compartilhar seu conteúdo, a fim de que a palavra sussurre em ouvidos sensíveis e dê a todos a oportunidade de tornarem-se discípulos de Jesus Cristo, dentro do contexto e desafios do seu próprio tempo. Este é o grande desafio de qualquer releitura das Escrituras. Cenários do sermão. Cenário do texto. Mateus registra em seu livro uma cronologia de assuntos obedecendo a uma sequência lógica até chegar ao sermão. Genealogia de Jesus Cristo, 1, de 1 a 17, o nascimento de Jesus Cristo, 1, de 18 a 25, a visita dos magos, 2, de 1 a 12, a fuga para o Egito, 2, de 13 a 15,
a matança dos inocentes, 2, de 16 a 18, a volta do Egito, 2, de 19 a 23, pregação de João Batista, 3, de 1 a 10, João dá testemunho de Cristo, 3, 11 e 12, o batismo de Jesus, 3, de 13 a 17, a tentação de Jesus, 4, de 1 a 11, Jesus volta para a Galileia, 4, de 12 a 17, a vocação dos discípulos, 4, de 18 a 22, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos discípulos, 4, de 23 a 25. Os dois últimos itens são apresentados em algumas versões da Bíblia com o seguinte título: Chamada dos discípulos e começo do ministério público de Jesus. Observe-se que é após a chamada dos discípulos, no final do capítulo 4, que Mateus começa, logo em seguida no capítulo 5, o Sermão do Monte. É como se ele sentisse a necessidade de explicitar aos discípulos o conteúdo, implicações, riscos e recompensas da convocação. O Sermão do Monte vem registrado imediatamente depois da chamada e engajamento de Simão Pedro, André, João, Tiago, entre outros. Os discípulos são escolhidos e logo em seguida informados a que estão sendo convocados. De fato, o livro de Mateus parece ser destinado ao discipulado. É tanto que o livro inicia com Jesus convocando e ensinando a seus discípulos e encerra com Jesus enviando-os a fazerem discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Poderíamos resumir o livro de Mateus com o seguinte ciclo. Jesus convoca os discípulos, Jesus estabelece os valores e paradigmas para a vida dos discípulos, Jesus convive, ensina e pratica com os discípulos e, finalmente, Jesus envia seus discípulos a formarem novos discípulos em todas as nações. Cenário histórico. O enfoque do Antigo Testamento sempre foi quanto à formação de uma nação, com uma vocação diferenciada para cumprir o propósito de Deus na história. Um povo escolhido, não porque Deus tivesse a intenção de privilegiar um em detrimento de outros, senão porque Deus estava escolhendo um para abençoar a muitos. A grande premissa da vocação, no caso bíblico, do povo hebreu, está resumida em poucas palavras. Aspas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fecha aspas. Abre aspas, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Fecha. Qualidade de vida, justiça, cidadania são apenas desdobramentos ou consequências da aplicação da premissa fundamental. A história denuncia o quanto a humanidade tem falhado, em todas as épocas e através de todos os povos, no cumprimento do grande primeiro mandamento. Se, todavia, tomarmos o contexto bíblico do Antigo Testamento como referência, haveremos de nos reportar aos hebreus como o povo escolhido por Deus para fazer diferença entre os demais povos da terra. Lastimavelmente, eles falharam no cumprimento da vocação. Assassinaram, furtaram, buscaram outros deuses, divinizaram a monarquia, como outros povos pagãos. Estabeleceram leis civis e religiosas opressoras, ou, muitas vezes, totalmente contrárias aos preceitos fundamentais do reino de Deus. Vejamos alguns exemplos. Criaram, entre aspas, etiquetas sagradas, como lavar as mãos e o exterior dos copos. Mateus 15, 1 a 20, Marcos 7, de 1 a 23. E por essas etiquetas, discriminaram, desrespeitaram as liberdades e os direitos das pessoas. Em vez de usar o amor como fundamento nas relações humanas, preferiram a vingança como regra de vida. Aspas, olho por olho, dente por dente. Fecha aspas. Êxodos 21, 24, Levítico 24, 20. Prática comum, inclusive, entre outros povos considerados pagãos. Estabelecer o apedrejamento
com o fim de corrigir o adultério e o homossexualismo. Levítico 20, 10 a 13, sem se darem conta de que estavam quebrando o mandamento, entre aspas, não matarás. Portanto, procuraram cumprir alguns mandamentos, quebrando outros. Falharam até na maneira como fazer funcionar os 10 mandamentos, instrumentos tão importantes e viáveis à vida. Jesus, no Sermão do Monte, vai desmascarando essas regras e leis, moralistas no conteúdo, mas imorais na essência. Sua mensagem está ancorada na mais antiga premissa fundamental, aspas, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fecha aspas. Fica evidente que, por mais preciosa e pura que tenha sido a mensagem do reino em todos os momentos da história, os convocados falharam. Os 10 mandamentos, legislação máxima em favor da vida, foram reduzidos a instrumentos de exclusão, discriminação e assassinato. Jesus retoma a leitura das tábuas da lei como se estivesse dizendo às gerações anteriores, aspas, vocês não entenderam, por isso, escutem a minha explicação, fecha aspas. Ele faz uma nova hermenêutica dos mesmos textos. Sua base de argumentação parte dos 10 mandamentos ou mesmo de alguma outra lei cívica judaica, como, por exemplo, aspas, olho por olho, dente por dente, fecha. Em alguns casos, Jesus simplesmente desconsidera a lei física estabelecida, como é o caso da vingança, antes tão alimentada entre os judeus. Em outras situações, especialmente quando se refere aos 10 mandamentos, Jesus procura aprofundar e trazer clareza sobre os propósitos de Deus para a humanidade. Ele não veio revogar ou anular a lei, veio para lhe resgatar o verdadeiro sentido, veio para ampliar o conhecimento sobre os propósitos de Deus para a vida abundante. O sábado, por exemplo, continua sendo avaliado por Jesus como um dia sagrado, mas na sua ótica, o, entre aspas, elemento sagrado está em função da vida e não o contrário. O sábado, dia do descanso, sugere a necessidade humana de se prestar culto a Deus e fala da espiritualidade que se desamarra do pragmatismo do trabalho. Espiritualidade que busca na transcendência um descanso do mecanicismo mental e físico provocado pela necessidade de produção no trabalho. No sábado, dia da liturgia, momento de culto, os sentimentos vão em busca de outras categorias não convencionais e, em geral, também não racionais. Por isso, transformar o sábado numa regra religiosa é reduzi-lo à lógica da escravidão, à rotina do serviço religioso. Pois bem, através dos tempos, os hebreus superestimaram a regra do sábado e perderam a sacralidade do ócio sabático. Passaram a viver em função do sábado e não o sábado em benefício deles. Estamos nos referindo ao sábado apenas como ilustração de uma série de outros elementos que compõem modelos religiosos fortemente institucionalizados, organizados, burocratizados e, consequentemente, controlados apenas pelos especialistas da religião. Jesus irrompe na história exatamente aí, num contexto religioso superficial, legalista, literalista, teatral. Nesse ambiente, Jesus enfatiza o que há de mais profundo na vocação dos seus seguidores: ser gente. Esta é a vocação inerente à própria natureza de como os seres humanos foram criados. É como se Jesus estivesse, de fato, recompondo a composição humana original. Com o próprio exemplo, palavras e uma pedagogia eficaz, Jesus dedica-se à tarefa de reconstruir a vida dos discípulos. A tarefa vai acontecendo pelo contágio que a vida dele provoca. Ele mesmo toma a santa decisão de investir na vida de homens e mulheres abertos a serem moldados pelo seu exemplo. Por vezes, consola, outras vezes, exorta. O fato é que, de uma maneira quase artesanal, através de palavras,
do silêncio, de gestos singelos, ele vai tecendo admiráveis peças que dão sentido verdadeiro à vida. Daí seus discípulos terem a chance de viver na qualidade de pessoas realmente felizes. Os discípulos são desafiados a se despirem de aparências superficiais que objetivem a busca de prestígio e reconhecimento. Especialmente os religiosos, com aparência farsante, foram expostos diante do modelo estabelecido por Jesus. Nos discursos de Jesus, tais pessoas são chamadas de sepulcros caiados. Ele se referia àqueles que, à semelhança dos sepulcros, pareciam belos e pintadinhos por fora, mas por dentro eram túneis funerais. Esses religiosos valorizavam mais a limpeza do exterior de um copo do que a pureza de coração. Valorizavam mais cuidar do dia sagrado do que levantar um paralítico do leito. De fato, buscavam nos símbolos exteriores uma forma de impressionar a visibilidade deles diante das pessoas. Apedrejar uma mulher apanhada em adultério era, para tais religiosos, mais justo do que ser misericordioso com ela. Amá-la, perdoá-la, não fazia parte da rotina. Os discípulos são convocados e ensinados por Jesus nesse contexto, e é ainda no mesmo contexto que Mateus resolve organizar seu livro para repassar os ensinamentos de Jesus às recém-criadas comunidades cristãs. A radicalidade do sermão. Jesus anuncia o reino fazendo uma célebre declaração: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. É lá no espaço imaterial, acampamento do imaginário, dentro deste lugar mais escondido do sentimento, que acontece o ponto de contato para a instalação do reino. O sermão toca nas películas mais delicadas e mais profundas da identidade humana: sentimento, espiritualidade, ética e caráter. As virtudes de fato ou as doenças mais graves de um ser humano manifestam-se aí nesse campo fascinante e misterioso. Por muito tempo podemos esconder, por maldade ou inocência, quem realmente somos, mas, mais cedo ou mais tarde, sentimentos imprevisíveis ou manifestações através de atitudes desnudarão quem realmente somos. O Sermão do Monte põe diante do espelho a identidade do discípulo, denuncia e desafia. As palavras de Jesus expõem as contradições religiosas e petulantes dos escribas e fariseus. São suficientes para desafiar os sensíveis e receptivos ao reino, que muitas vezes nem conheciam os valores humanos incubados ou acomodados no peito. Por isso mesmo, o discurso é radical. Ele não é extremista, mas profundo. Como explica John Stott a respeito da justiça no Sermão do Monte, aspas, nossa justiça tem de ser mais profunda porque atinge também o nosso coração, e o nosso amor tem de ser mais amplo porque abrange também nossos inimigos. Stott, 1981. Para Jesus, o mal depende muito mais daquilo que está dentro das pessoas do que das ameaças que vêm de fora. No sermão, a raiz de toda maldade começa no coração. Verso 28. O discípulo deve, antes de tudo, arrepender-se de si mesmo. O discípulo é desafiado por Jesus a engajar-se no reino que vem de uma outra esfera de vida, uma dimensão de vida que encontra ninho acolhedor, invariavelmente no espaço mais íntimo do ser, de onde procedem as fontes da vida ou da morte. É de dentro, na raiz, lá no recôndito dos sentimentos, que pode vir toda a felicidade ou infelicidade das pessoas. Neste aspecto, o Sermão do Monte atinge o cerne do problema, a raiz das questões mais intrigantes da existência humana. Nisto, o sermão é intencionalmente radical. É radical na singeleza das figuras utilizadas: lírios do campo,
aves do céu, figuras que não apenas oferecem um toque lírico ao sermão, mas que de fato fazem desabrochar uma nova forma de se perceber a provisão e o cuidado de Deus pela vida de seus filhos. As figuras vão indicar também a singeleza radical com a qual os discípulos devem desfrutar a vida. É radical porque trata dos pecados e erros quando ainda são apenas sentimentos. Antes que o mal seja praticado contra outrem, o discípulo precisa erradicá-lo em sua própria alma. Mutilação é a figura usada por Jesus a fim de radicalizar a ideia. O sermão é radical porque quando alguém ora pedindo pão, pede porque não o possui. E o discípulo pede, mas antes que o pão chegue, ele já o considera pão coletivo, pão a ser dividido, por isso implora. Aspas, o pão nosso de cada dia. Fecha aspas. Assim o discípulo expressa sua radicalidade no compromisso de amor e doação pelo próximo. Desse modo, a radicalidade do sermão torna os caminhos estreitos e apertados. Enfim, o sermão é radical porque a raiz pivotante busca nas camadas mais profundas da alma embeberar-se da total dependência de Deus, amor à vida e compaixão pelas pessoas. O público. As multidões. No caso dos evangelhos, as multidões têm vários representantes ou subgrupos. Os religiosos, escribas, teólogos mais acadêmicos, e fariseus, teólogos mais populares. Os não religiosos e céticos da religião, representados pelos publicanos e pecadores. No Sermão do Monte, chamados também de gentios. E o povo de um modo geral, místico, crédulo e carente, aspas, como ovelhas sem pastor, fecha aspas. Os discípulos de Jesus. Cidadãos do reino recém-inaugurado, é para os discípulos a mensagem do sermão. Pode parecer exagero, mas somente os discípulos entenderão a proposta e se regozijarão com ela. Somente os discípulos aceitam. A ideia de se tornarem sensíveis, aspas, bem-aventurados os que choram, o gesto nobre de pedir perdão, o ato libertador de perdoar, a atitude de amar e orar pelos inimigos, andar com o inimigo 2 milhas, os discípulos entenderão e aceitarão, se necessário for, a possibilidade de ser perseguido por causa do nome de Cristo. Os ensinos do sermão desafiam os discípulos a um estilo de vida diferenciado dos demais. Entre aspas, não vos assemelheis a eles. Esta frase é repetida várias vezes no sermão. A eles? Quem? Aos escribas e fariseus, Mateus 6, 1-2. Aos gentios, profanos, publicanos, Mateus 5, 46. O discípulo de Jesus não carrega sobre si a imagem de religioso, nem é, ao mesmo tempo, um publicano ou gentio. Seu estilo de vida deve romper com a superficialidade da religião e a futilidade do não religioso. Por isso, é mal compreendido pelos religiosos e não aceito pelos não religiosos. O discípulo é aquele que abraça o projeto anunciado por Jesus em todo o sermão. Em outras escolas, o aluno escolhe o mestre, mas a relação é subserviente. O discípulo é apenas aprendiz. Na pedagogia de Jesus, o mestre é curious, soberano, e nessa condição seleciona seus discípulos. E sendo, entre aspas, o mestre e senhor, lava os pés dos alunos. João 13, de 1-20. Construindo dessa maneira uma relação onde o discípulo se percebe amigo do mestre. A identidade e dignidade de cada discípulo é reafirmada no Evangelho. Não há uma hierarquia de dominação, como em alguns modelos de discipulado mais recentes. Os discípulos são agentes pensantes. No Evangelho, há uma hierarquia, sem dúvida alguma, mas é uma hierarquia invertida. Os maiores
serão os menores, os últimos serão os primeiros, os membros menos decorosos, merecedores de maiores honras, e assim por diante. Amor a Deus, relacionamentos comunitários profundos e serviço ao próximo são marcas da nova comunidade de discípulos. A minha expectativa é que, ao final destas reflexões, possamos ter uma ideia melhor do que significa ser discípulo de Jesus Cristo, numa relação transcendente, de pai para filho, ou, no mínimo, de irmão para irmão. Que possamos desfrutar do encantamento prazeroso de viver o Evangelho de Jesus Cristo com todas as suas implicações, compromissos fraternos e comunitários. Elucidar os paradigmas do reino contidos no sermão, de modo que possam balizar o modus vivendi e modus operandi dos discípulos de Jesus Cristo, o nosso Senhor.